Olá, meus irmãos, graça e paz a todos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Bom, hoje eu resolvi gravar aqui um vídeo bem curtinho e objetivo para deixar aqui a minha opinião a respeito de tudo aquilo que está acontecendo no Brasil, mas, mas em relação a qual deve ser o posicionamento da igreja e dos cristãos, né, em relação a esse movimento que está acontecendo, essas manifestações que estão acontecendo no Brasil. É, então, não estou aqui para querer ser o dono da verdade, muito pelo contrário. Então, somente quero deixar aqui a minha opinião, o meu posicionamento, tá? Os irmãos que têm participado aí das minhas postagens nas redes sociais sabem que eu tenho me posicionado a favor, né, dessa manifestação em que nossos irmãos patriotas brasileiros e de grande maioria cristãos estão em uma grande maioria de forma ordeira, pacífica e mais do que isso, estão eh, se portando, né, como cristãos nessas passeatas, orando, né, levantando mãos santas sem ira nem contenda, pedindo ao Senhor que abençoe a nação, pedindo ao Senhor que livre a nação do comunismo, pedindo ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia da nossa família, dos nossos filhos, enfim. Então, eu sei que isso eh, não é o caso de todos, mas a grande maioria eu tenho percebido que são cristãos que estão se portando corretamente, né? E então, irmãos, eu queria dizer aqui, porque eu sei que tem muitos irmãos nossos que não entendem assim. Há muitos irmãos nossos que acreditam que a igreja não deve se posicionar desta maneira, de forma prática, no sentido de reivindicar alguma coisa em relação à nossa cidadania terrestre. Os menos radicais acham que a gente pode até orar e consagrar, mas de forma alguma participar das passeatas. Bom, aqueles que são mais radicais acham que nem sequer orar e nem jejuar a gente deve fazer por isso. A gente deve apenas buscar o reino de Deus e as coisas do mundo vindouro, porque Jesus está voltando e a última semana está chegando e, e tudo isso vai piorar. Então, vamos cruzar os braços e então deixar o circo pegar fogo, né? Mas eu queria deixar aqui a minha opinião, porque que eu não concordo com isso, embora eu acredite que Deus, ele não necessariamente possa estar pedindo para todos nós fazermos uma mesma coisa, porque no corpo de Cristo, né, do qual nós estamos inseridos, há muitas funções, diversas funções, né, e nem sempre Deus vai pedir para todos os membros do corpo para fazerem uma mesma coisa. Mas eu sinto no meu coração que o Senhor colocou um desejo no meu coração de estar orando, né, estar consagrando. Eu não posso estar nas passeatas, embora ontem à noite, quando eu estava trabalhando, eu passei em frente a uma manifestação aqui na cidade de Nova York, aqui na Times Square, né, nessa praça central da cidade de Nova York, que é uma praça muito famosa, e eu dei uma paradinha ali de 2 minutos e gravei um vídeo, porque muitos brasileiros patriotas estavam ali, né, é, reunidos, e o detalhe, né, eu cheguei ali, fiquei praticamente 2 minutos, e quando cheguei bem no momento em que eles estavam de joelhos orando o Pai Nosso. Então foi isso que eu registrei, foi esse sentimento que eu pude registrar de irmãos patriotas cristãos que estavam reunidos ali, né, de uma forma muito ordeira, muito significativa, orando ali nessa cidade, no centro do mundo, capital do mundo, Nova York, né, orando ao Senhor, pedindo pela nação brasileira. E eu senti uma paz muito grande no meu coração, né? Inclusive vocês podem ver aí, o vídeo está no meu canal,
né? Também está nas minhas redes sociais. Eu postei um videozinho curto de 2 minutos. E tudo isso me faz pensar, irmãos, que sim, assim como que sim, que Deus está eh, se agradando, né, da oração desses irmãos, que Deus ele não vai deixar de acolher essas orações, embora isso não signifique que seja a vontade de Deus que o Senhor então reverta toda essa situação e aí eh, os comunistas não governem o país, não significa isso. O que eu estou dizendo é que a boa atitude desses cristãos, né, a boa atitude desses irmãos em Cristo, eu creio que ela é louvável. Eu creio que sobe as narinas de Deus como um bom cheiro suave, desde que não haja idolatria, né, a nenhum homem, mas que tudo seja feito para a glória de Deus, como eu tenho sido testemunha de muitas dessas manifestações que eu tenho observado, né, e muitos irmãos que eu tenho conversado. Então eu acredito que sim, que Deus ele vai receber isso de uma forma agradável. O que ele vai fazer, repito, eu não sei. Mas então o que eu queria dizer, né, só mais duas coisinhas, é que você já parou para pensar, você que acredita que não é papel da igreja, né, sair às ruas para se manifestar, que isso é papel das nações que vão restar, né, das nações que estão no mundo, as pessoas que não são cristãs, que não são nascidas de novo. Você já parou para pensar que se isso fosse algo a ser seguido, conforme muitos irmãos estão pensando, ou seja, que a igreja não deveria se meter com passeatas, com manifestações, mas que ela apenas deveria orar e jejuar. Então, você já parou para pensar que se isso fosse assim, é que em 1964, no contragolpe, que eu assim chamo, né, porque havia uma revolução comunista, né, do proletariado, que estava tentando tornar o Brasil uma Cuba, né, uma nação comunista. E aí então, se não me falha a memória, no dia 25 de março de 1964, aconteceu a Marcha da Família no Brasil, em que uma grande maioria de cristãos se manifestaram de forma pacífica, ordeira, né, e saíram às ruas. E graças a isso, o exército, né, as forças armadas saíram, né, às ruas e tomaram o país em um contragolpe contra, né, o golpe comunista. E então, graças a isso, né, nós vivemos, a despeito do que muitos dizem, né, contrário a esse contragolpe militar, né, em defesa das famílias, em defesa, né, da, dos princípios e valores, né, judaico-cristãos, em defesa de um país ordeiro, né, democrático. Em defesa disso, né, os militares saíram às ruas, embora que o processo em si pode ter havido excessos, como eu acredito que sim, mas o mais importante é que, devido a isso, hoje o Brasil, né, não vive um comunismo. Hoje você que está aí, que é cristão, que é um amante da palavra de Deus, você que prega o evangelho, você tem liberdade para pregar o evangelho. Aliás, o evangelho chegou até você de uma forma tranquila. Você viveu em tempos de paz graças aos teus avós, graças aos teus pais que fizeram isso, que eram cristãos e que se posicionaram dessa maneira. Graças a isso, a igreja avançou, graças a isso, a gente não se tornou uma Cuba. Graças a isso, o país, né, hoje tem o evangelho espalhado pelos 4 cantos do Brasil, e o Brasil também se tornou celeiro do mundo, enviando muitos missionários para muitos países do mundo. Então, graças a isso, sim, né, nós podemos ver, né, que houve um grande avanço, né, houve um grande avanço no reino de Deus, porque, irmãos, Deus não só age por meio da perseguição, Deus não faz o reino de Deus crescer somente na perseguição, ele também permite que o reino dele avance no meio da pacificação, no meio da tranquilidade. O nosso Deus não se limita a isso. Então, nós sabemos que sim,
nós estamos prestes a vivenciarmos o tempo do fim, a última semana está chegando por aí, e a tendência normal, nós já sabemos, é que o mundo estaria cada vez mais entregue ao maligno e que, sim, as perseguições aconteceriam no mundo, né? E eu sei que isso tudo vai acabar acontecendo, mas eu acredito, do fundo do meu coração, que nós, independente dos planos que Deus tem determinado para esse tempo do fim, nós como pessoas do bem, pessoas justas, pessoas que somos amantes de tudo que é bom, de tudo que é benigno, de tudo que é de boa fama, nós sempre vamos estar do lado daquilo que é melhor, daquilo que é correto, porque a gente tem um objetivo de não só nos preocuparmos com a nossa salvação, mas nós também estamos preocupados em como vai ficar as nações, como vão ficar os pequeninos, como é que a gente vai fazer para ajudar essas pessoas de uma forma prática também, né? É claro que o nosso objetivo principal deve ser conseguir ganhar essas almas para Jesus, né? O quanto antes. E quem me conhece sabe muito bem que eu faço isso. E eu não faço isso apenas dentro de um templo, de uma igreja, na qual eu já fiz muito, né? E eu acho isso louvável. Mas eu faço também aqui fora, do lado de fora. E eu não preciso falar sobre isso, porque quem me conhece sabe muito bem que eu estou fazendo a minha parte aqui. Então, irmãos, eu acredito que a igreja também precisa atentar para os pequeninos, a gente também precisa socorrer os famintos, a gente precisa atender os aflitos, a gente precisa cobrir o nu, a gente precisa acolher o desabrigado, a gente precisa libertar cativos de forma espiritual, mas também, se possível, de forma literal, porque também existem pessoas cativas. Vocês sabem que aí no Brasil e no mundo existe um grande tráfico, né, de seres humanos, crianças que são sequestradas, que são abusadas. Existem coisas horríveis nesse mundo que a gente não pode nem falar muito a respeito disso de forma muito aberta nas redes sociais, mas a gente tem que ter coragem para falar. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o máximo que a gente puder. Tudo que vier às nossas mãos para fazer, a gente tem que fazer da melhor forma possível. É isso que eu tenho procurado fazer. Como um pastor de igreja, que eu já fui pastor de igreja durante muito tempo, né, embora não sou tão velho assim, mas já sou pastor há mais de 16 anos, eu sei muito bem o que é acolher as pessoas, o que é se preocupar com o sofrimento das pessoas. Eu sei, eu tenho esse sentimento no meu coração. Talvez muitos irmãos que não tenham esse chamado, né, pastoral, não tenha essa sensibilidade para entender que nós não estamos aqui apenas para levar uma palavra espiritual, que é a coisa mais importante, mas nós também estamos aqui para assistir essas pessoas em suas necessidades. Então, irmãos, eu queria dizer isso para os irmãos, que eu acho que sim, é válido o que esses irmãos estão fazendo, e que eu acho que aqueles que não receberam esse chamado do Senhor para fazer, não critiquem, abençoe esses irmãos, orem por eles, e seja feita a vontade do Senhor, né? Que seja feita a vontade do Senhor. Eu quero terminar lendo um texto aqui de Paulo em 1 Timóteo, tá? Vou ler esse texto aqui, né, de Paulo, em 1 Timóteo, no capítulo de número 1, tá? Vamos ver aqui. No capítulo de número 2, que diz assim: Admoesto-te, pois, antes de tudo, que façam deprecações, ou seja, ações de súplicas, né? Súplicas, e orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Então, vou repetir: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, ou seja, súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis, por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, tá?
E quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando suas mãos santas, sem ira e nem contenda. Então veja, irmãos, que a palavra do Senhor está dizendo aqui claramente, que o apóstolo Paulo está dizendo, né, a Timóteo, que ele pede que se façam deprecações, ou seja, súplicas, orações e intercessões e ações de graça por todos os homens, e pelos reis, pelas autoridades, pelos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, ou seja, para que a gente tenha o quê? Uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, ou seja, se a gente puder viver de forma sossegada, por que a gente vai escolher viver em guerra? Se a gente pode viver, se a gente pode tentar pedir ao Senhor para a gente viver em um momento de paz, de sossego, por que a gente vai simplesmente cruzar os braços e deixar que a guerra se aproxime? Então, há uma diferença entre a gente saber o que vai acontecer no mundo e a gente cruzar os braços. Quando Deus ia derramar fogo na cidade de Sodoma e Gomorra, Abraão, ele podia simplesmente ter dito, deixa esse povo se lascar, né? Em outras palavras, usando um português aqui bem chulo, deixa esse povo se lascar, porque eles são sodomistas mesmos, né? Então, deixa pra lá, né? Eles vão colher o que plantaram, né? Mas o detalhe, irmãos, é que Abraão, o nosso pai da fé, ele intercedeu não somente uma vez, mas algumas vezes. Mesmo ele sendo pó e cinza, ele ousou interceder pela cidade de Sodoma para que ela não fosse destruída. Mas infelizmente não havia ali um mínimo de 10 justos para que aquela cidade fosse poupada. E Deus então destruiu aquela cidade para que ela ficasse de exemplo, né, para as demais cidades do mundo em todas as eras. Mas o fato é que Deus então, né, ele pediu a Abraão, contou a Abraão, melhor dizendo, ele disse, olha, eu vou deixar de revelar ao meu amigo, ao meu servo Abraão, tudo aquilo que eu vou fazer, sendo que a descendência dele vai ser a descendência da promessa, né? Então eu não vou esconder dele, não. Eu vou revelar para ele o que vai acontecer. E aí, claro que Deus fez isso para que Abraão intercedesse. Por quê, irmãos? Porque Deus é justo. Ele não vai destruir um povo sem que primeiro ele deixe que nós venhamos interceder por esse povo. Nós somos o sal da terra, irmãos. Nós estamos aqui para dar sabor a esse mundo. A gente está aqui para não deixar esse mundo corromper e ser destruído por completo. Por causa da igreja, Deus ainda está poupando esse mundo. Então, faça o seu papel, interceda, levante as suas mãos sem ira nem contenda. E em todo lugar se faça precações, né? Deprecações, melhor dizendo, orações, súplicas, intercessões por todos os homens, por todos os reis e por todos aqueles que estão em eminência, para que, se possível for, nós vivamos uma vida quieta e mansa, tá bom? Essa é a minha posição. Eu respeito a posição dos meus irmãos que pensam diferente de mim e que acham que nós devemos apenas focar nas coisas do mundo vindouro. Mas eu acho que o reino de Deus tem que ser vivido aqui e agora. E o reino de Deus não é apenas... não consiste, eu sei que o reino de Deus não consiste em comida nem bebida, mas gozo, paz e alegria no Espírito Santo, é verdade. Mas o reino de Deus, ele também, ele traz socorro, alento, afago. O reino de Deus também traz auxílio, né, aos pequeninos, aos famintos. Ou seja, nós estamos aqui também para socorrer a todos aqueles que necessitarem do nosso apoio, da nossa ajuda. Nós podemos fazer isso de muitas maneiras, tá bom, irmãos? Então essa é a minha posição. Eu respeito a opinião daqueles que pensam diferente de mim, mas eu penso assim, tá? E só para terminar, eu acho que esse não é o papel da igreja principal, obviamente que não, né? E eu acho que quando passar
esse momento de emergência em que nós estamos passando. Eu acho que a igreja tem que se focar totalmente nas coisas do reino e deixar esse assunto de lado, tá bom? Então é isso. Um grande abraço a todos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Muito obrigado por ter acompanhado aqui mais este vídeo. Grande abraço.